Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado vem aqui. Isso é um caso antigo, né, cara? Quanto tempo que a gente se conhece, bicho? Faz uns... Olha, muitos anos. Falei contigo em 2016 sobre tecnologia, então... Não, mas foi antes disso, cara. Foi antes disso. Não, 16 eu estive aqui, né? Então já te acompanhava há muitos e muitos anos. Sim, mas a gente se encontrou em outra... Eu não me lembro quando foi a primeira vez, mas a gente se encontrou em eventos. Em eventos, Bom, eventos, palestras, aeroportos aí, e... Aí outro dia eu tava aqui navegando, vi um post bem legal teu, acho que foi no LinkedIn. Aham. No LinkedIn. Pô, mandei uma mensagem para ele: ô Arthur, vamos gravar? Vamos, eu vou embora. Então, aqui estamos. Tem 3 perguntas que são fundamentais, as únicas 3 que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, tá bom? Maravilha. Seu nome, sua idade e o que você faz. Arthur Igreja, agora com 38 anos, e o que eu faço atualmente, muitas palestras, mas produção de conteúdo, enfim, interessado em tecnologia, inovação e comportamento das pessoas. Legal. De onde vem igreja? Igreja é um sobrenome português e, na verdade, é uma abreviação, porque o nome, de fato, é um pouco mais complicado. Meu nome é Arthur da Igreja, com espaço. E aí você pode imaginar que toda interpretação dúbia é maior do que possa parecer. Então, Sim. Na verdade, uma pessoa chegou para mim e falou assim: cara, se deixar o Arthur da Igreja, com qualquer artigo que você faz, qualquer conteúdo, vai ter essa interpretação, né? Sim. Então usa só o Arthur Igreja, e é o que eu uso desde então. Foi uma boa sacada. E como branding funciona, porque é tão diferente, né? Que as pessoas em alguma medida lembram. Mas o Igreja é um sobrenome Português. natural? Exato. É a mesma coisa que o Toninho da Exatamente. Da fulana aqui no Brasil. Tem tudo a ver define você está conectado a algo, Exato. a uma região, uma família, alguma coisa assim. Exatamente, ou atividade, assim como acontecia quando as pessoas chegavam. É tipo Schumacher, Schumacher, né? Então a lógica é a mesma. Para quem não entendeu a pegadinha aqui, Schumacher é showmaker, né? Exatamente. Que é o fazedor de sapato, né? Que é o sapateiro. Então Schumacher é o fazedor de... Eu tinha era um diretor, cara, da Dana, quando eu trabalhei. Eu era moleque ainda, 20 e pouquinhos anos. Trabalhava lá e o diretor, Otto Eichler, né? E um dia apareceu um cara lá, bigodão, não sei o quê, com o nome de von Schumacher, uma coisa assim. Von Schumacher. Ele foi embora, o Otto virou e falou: meu, que é isso, cara? Não existe von Schumacher. E aí ele explicou o que era o tal do Schumacher, né? Como é que era. Eu falei: não tem von pra isso, né? Marcou aquilo lá, mas bobajada aqui. Nasceu onde? Videira, Santa Catarina. Interior de Santa Catarina. Eu achei que você era gaúcho, cara. Não, Santa Catarina. Onde fica Videira? Pois é região central, começo da região oeste ali, então tá quase no meio do estado, uma cidade pequena, enfim, foi lá que começou muita gente se lembra de Videira, porque foi lá que surgiu a Perdigão. Então lá onde surgiu, e muitas famílias, né, saíram de lá, enfim, hoje moro em Curitiba, então tô ligado ao sul de forma intensa. O Santa Catarina tem uma característica interessante, que é um estado pequeno, em tamanho, mas todas as cidades são longe. Todas elas, entre si. Luciano, para quem vai fazer palestra sabe disso, Santa Catarina é um dos estados mais desafiantes, porque os aeroportos não são tão fáceis, os trajetos não são fáceis. E enfim, tem núcleos grandes, né? Você tem Floripa, você tem Chapecó, você tem Blumenau, você tem Joinville. Cada uma é um núcleo gigante e não tem nenhuma perto da outra. Exatamente. É tudo longe, né? Exatamente, nada está perto de nada. Apesar de ser um estado pequeno. Tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã mais nova. O que seu pai e sua mãe fazem ou faziam? Meu pai sempre foi empreendedor a vida inteira, então com altos e baixos e com indústrias, né? Assim, admiro demais a trajetória dele, acabou me influenciando pelo lado da paixão pela tecnologia, por entender como é que as coisas funcionam, mas ambos saíram de famílias muito humildes e minha mãe trabalhava na Perdigão por causa de videira e tudo mais, depois... foi cuidar mais da família, sempre apoiou toda essa estrutura, mas pessoas que saíram muito de baixo e priorizaram ofertar a educação, assim, então foi uma coisa muito legal, assim, poder ter essa preocupação, uma casa sempre cheia de livros, uma casa sempre com muitos discos, com muita música,
Acho que isso foi super importante. Tua origem é portuguesa mesmo, você não tem nada de alemão. Tem nada do outro lado, sim, porque o sobrenome do meio eu uso, mais uma vez, Arthur Igreja, marca, né? Tá. O último nome da igreja, mas no meio tem um Schiller, né? Então, Luciano, a coisa complica mais, porque Schiller sendo escola, então eu sou tipo seminário, né? Schiller da igreja. Então, metade da família alemã e metade portuguesa. Que legal. Qual era o apelido que você tinha quando era pequenininho? O apelido da família inteira era Tui. Tui? Pois é, não tem uma boa explicação para isso, mas era o que era. Arthur? Tui. Pode ser. O que o Tui queria ser quando crescesse? Caraca, no começo tenista, no começo atleta. Pô, você tem tamanho para ser tenista, cara. Mas eu acho que bastante gente tem tamanho, né? Uma vez eu conheci eu conhecia alguns, assim, mas nunca tinha estado com um tenista profissional. Uhum. E eu tava lá em Alphaville e tudo, não tinha uma agência lá, que tava, aí chega o garotão que... Cara, entrou um moleque... Pensa num cara grande, bicho. Uhum. Pensa num cara grande. Pô, o moleque era gigantesco, eu falei, eu jogo tênis. Aí você olha para aquilo e fala, pô, mas com esse tamanho todo, aí que você começa a tomar a dimensão da coisa, né? Bom, um jogador de basquete com 2 metros é normal ter. Tenista, para mim, não tinha diferença. Só que hoje em dia, o nível que esses caras estão, se você não for grandão... Eles começam em 85, por baixo, assim, por baixo. Um cara de 1,83 é considerado quase baixo pro tênis. Só que daí o que acontece? Eu sempre fui apaixonado por ler, apaixonado por, quando era criança, por Lego, por esse tipo de quebra-cabeça, de desafio, desse tipo de coisa. E aí, ao longo do tempo, foi ficando claro para mim que o que tinha a ver com essa história de aprender muito e depois que eu fui descobrir que existia um negócio chamado criar conteúdo, vai. Sim. Então, no final das contas, o que eu descobri que foi, o que eu gostava muito? Estudar, descobrir coisa nova, e eu amava contar isso para as pessoas. Sim. Então, no começo, era numa microesfera de, por exemplo, terminar um livro e encher o saco de alguém e falar assim, eu preciso te contar como é que esse livro é incrível, sabe? Enfim, daí isso caminhou para outras coisas. Como é que você não virou professor, cara? Eu fui, por muito tempo. Mas você se formou isso? Sim, não, na verdade eu fiz engenharia mecatrônica, depois fiz uma série de cursos. Tem um gap aí, gap. O garoto que queria ser tenista descobriu que não dava. Porque o esporte ele é bastante didático, porque rapidamente você entende que você não vai conseguir ter alta performance naquilo, né? Então, diferente de outras coisas, né? Então, com o esporte você tem ranking, você tem parâmetros objetivos. O Guga te influenciou alguma coisa ou não? 100%. É uma geração Guga, né? Porque quando o Guga arrebenta em 97, é um esporte que até então ele estava presente em poucos clubes. Uma fatia minúscula da população jogava, né? Sim. É 100%. Então, tanto que eu tive a sorte de poder conversar com ele sobre isso e falar assim, olha, obrigado, né? Obrigado. Só que aí o esporte ele é extremamente objetivo, né? Então, do tipo, olha, se você não está ganhando campeonatos, né? Sim. Você tem parâmetros objetivos. E aí eu fui usar mais esse lado nerd, esse lado estudioso e tudo mais. Fui para engenharia, fui para mecatrônica, enfim. E tão logo eu me formei, o que aconteceu? Aconteceu um evento, daqueles eventos que muitas vezes mudam o rumo das coisas. Né? Nunca esteve no meu radar da aula. Nunca esteve no meu radar nada disso. Só que quando eu terminei mecatrônica, e era uma das primeiras turmas do Brasil, aconteceu um incidente que foi o seguinte. Não tinha professor no Brasil para dar aula de robótica. E aí o professor que dava aula na instituição que eu estudava, ele parou de dar aula. Que ano era isso? 2007 para 2008. Tá. E ele para de dar aula. E a instituição ficou 4 meses sem professor de robótica. E aí viraram o Brasil para tentar encontrar alguém, enfim, algum substituto para ele. E aí chegou num ponto que a instituição falou, olha, daqui a pouco vai virar o semestre, não retomou as aulas, só que vai ser um pepino, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Ligaram para ele e falaram, indica um cara. Ele falou, olha, teve um aluno que o cara era bem aplicado, né? E nisso, a época podia fazer isso, né? Então eu estava fazendo graduação e já no último ano pós-graduação junto. Então eu já tinha o mínimo, o critério mínimo, né? E aí que eu caio numa sala de aula com 22 para 23 anos, não estava no radar. Eu enxerguei aquilo como uma chance de, num primeiro momento, sabe, ter uma renda extra, um mundo novo, e virou uma paixão incrível. Assim. Em algum momento você enxergou isso como carreira?
Que a sua carreira seria ali? Por algum tempo, porque com essa característica mais nerd, eu pensei, puxa, talvez exista um caminho acadêmico. Só que daí o mundo acadêmico começou assim, pelo menos para mim, pelas minhas características. De novo, não tem julgamento com relação a como é. Mas ele me parecia muito trancado, muito amarrado. Não me fazia muito sentido aquela história de produzir papers, Porra, eu queria fazer outras coisas. Mas e no Brasil ele não gosta do mercado, né? Exato. O mundo tem alergia. Né? Mercado, tem alergia. Né? Então não é pesquisa orientada ou conectada com empresas e tal. Mas ali foi um belíssimo desafio, porque eu não tinha a menor aptidão para falar em público. Só que daí, de repente, eu tinha o quê? Uma turma que tinha, na média, o dobro da minha idade, que queria me ver morto, porque eles não queriam ver alguém com 22 para 23 anos sendo escalado como professor. Então aconteceu aquilo de tentar conquistar respeito, ter que aprender a falar na marra, preparar material numa velocidade assustadora, em um ano começar a orientar trabalhos e tudo mais, e assim foi até eu virar professor convidado da FGV, na PUC, enfim, em vários lugares. E eu acho que isso acabou me levando para esse mundo de palestras, enfim, esse tipo de coisa. Isso te deu uma deformação profissional, cara. Exato. Olha o que você está falando aí. Você está dizendo o seguinte, que você se viu diante do desafio de ter que segurar um público extremamente demandante, que era um público que era mais velho que você, tinha mais experiência e não queria aceitar um fedelho lá. Então, se você não se vira nos 30, você é engolido por ele. Isso é o oposto do que a gente vê hoje. A gente vê hoje um cara que chega lá, qualquer merda no ar, qualquer porcaria o cara joga, ele não está preocupado se estudou aquilo ou não, lê um livrinho, faz meia dúzia de coisas e faz uma apresentação para um público gigantesco. E isso é uma coisa que eu muito bato quando o pessoal fala para mim, né? Eu falo, olha, eu não estou interessado num público de 10 milhões. Seria muito bom para mim tê-lo, porque junto com isso vem dinheiro. Né? Eu estou interessado não com 10 milhões, mas com aqueles 1000 que ficam me enchendo o saco. Entendeu? Caras que estão o dia inteiro na minha cola, o cara que me escreve, que pega no meu pé, que se eu pisar na bola, esse cara vem e me come. Então eu tenho medo dessa turma. O que me obriga o tempo inteiro a estar antenado. Eu não posso baixar a guarda, cara. Se eu fizer uma bobagem qualquer, chegar lá e falar, não tô com o saco, publicar qualquer merda, o troco vem na hora. Entendeu? Então, e o que é isso? É um público fazendo o que o teu público fez com você. Ele te obriga. Cara, se eu não tiver nos trinques aqui, cada vez mais antenado e trazendo coisa legal, eu não vou crescer, cara. Esses caras vão me atropelar, né? Exato. E isso é um ciclo de crescimento, cara. Isso faz o teu público, faz você crescer. Exato. E é um negócio que eu não vejo muito por aí. Eu vejo o público lá embaixo, o cara conversando com o público dele, um degrau abaixo do público e não um degrau acima, né? Infantilizando o debate. É irresistível. Eu vou terminar falando de churrasco e picanha, cara. Não tem como fugir. Mas é o que aconteceu. Bom, aí dá para entrar nesse assunto, mas foi exatamente o que aconteceu, porque, enfim, comecei a minha trajetória dentro da indústria do meu pai, mas eu entendia também que o que acontece, eu tinha a sensação de que era uma oportunidade fantástica. Enquanto eu estava trabalhando com ele, eu estava aplicando diretamente o que eu estava aprendendo. Só que ao mesmo tempo, eu sempre tive a impressão, e posso estar errado, para muitas pessoas isso pode funcionar, mas se você não está numa estrutura independente, se você não tem critérios de meritocracia bastante estabelecidos, o tempo inteiro você está criando critérios mais ou menos. Então o que acontece? Foi fundamental para mim trabalhar num negócio familiar para ter exposição a certas tecnologias e certas oportunidades de aprendizado, mas ao mesmo tempo eu tinha muito claro para mim que eu tinha que construir a minha trajetória, o meu caminho e pular fora daquilo tão logo fosse possível. E foi o que aconteceu. Então depois de algum tempo eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, fui fazer um bocado de coisa. E aí chega num momento que eu tô por conta, vou criar uma consultoria, né? E tinha um sócio na consultoria, e aí você começa a aprender algumas coisas, né? Do tipo bater na porta de empresa, você vender alguma coisa absolutamente a partir do zero, você não é uma pessoa de renome, você não tem mais o sobrenome de uma empresa, então todos esses aprendizados eu acho que são fundamentais, né? Então, quer dizer, eu já tinha uma certa carreira, dava aula em MBAs, pós-graduações e tudo mais. E um outro momento bastante marcante, logo depois de ter voltado do mestrado nos Estados Unidos, então começando essa jornada de consultoria,
foi ao visitar um potencial cliente e ele olhar tudo aquilo que eu tinha feito até então, todo aquele currículo de mestrado fora, enfim, um bocado de coisa, e ele fala, amigo, papel aceita absolutamente qualquer coisa, eu não sei se eu estou convencido que você pode ajudar a minha empresa, sabe? E eu falei, bom, tá bom, então tudo bem. Então começar a levar pancada do tipo erguer empresas do zero, sabe? Fazer uma consultoria do zero. Depois eu tive outros negócios, enfim. E aí, por algum motivo, começa uma demanda... Porque uma coisa curiosa, você perguntou a respeito do negócio da aula. Palestra, então, definitivamente nunca esteve no radar. Nunca. Tanto que, por exemplo, hoje eu me sinto confortável em dizer, eu dou palestra. Por quê? Porque eu faço um número que me parece... que me baliza para poder falar isso. Mas por muito tempo eu tinha um conceito que palestra era aquele negócio de gritar, encher balão, se abraçar e tal. Eu não conseguia ver aquilo como um evento o tempo suficiente para transmitir um conteúdo denso. Sim. E que aquilo não passava de um evento em alguma circense e que no dia seguinte o efeito tinha passado. E aquilo me incomodava profundamente. Só que por alguma razão, dando aula nos programas de MBA e tudo mais, e fazendo as consultorias, as empresas começaram a chamar, puxa, você não pode fazer uma palestra? E no começo eu me sentia até envergonhado, porque eu falava, pô, mas é aquele negócio que eu falo que é circense, né? E aí que eu descobri que existia também um espaço no mercado para quem conseguisse consolidar, quem tinha essa paixão por consumir, aprender, mas de repente levar isso, porque muitas vezes a palestra ela não é uma aula, né? Então você não vai conseguir esgotar ou apresentar aquele assunto, mas de repente você dá rumos, né? Quem tiver curiosidade a partir dali vai encontrar alguns caminhos, você vai apontar algumas coisas e tudo mais, mas também não estava no radar. Eu resolvi chamando isso aí de isca intelectual. Eu lembro. Eu lembro. Ó, não vou matar tua fome não, cara, mas vou abrir teu apetite. Isso. Então, se você tiver com fome, vai procurar. Eu te dei caminhos aqui, você vai atrás, né? É isso aí. Porque tem essa consciência, né, cara? Você não vai resolver a vida de ninguém com uma conversa de uma hora. Esquece. Não vai. Você não vai, né? Esquece. Mas você pode, dá uma olhada nisso aqui, né? Puta, que descobrir um caminho legal aí e muda vidas. E muda vidas, né? Mas eu tenho honestidade de dizer, eu não vim aqui para mudar a tua vida. Eu vim aqui falar umas coisas. Eu vi umas coisas legais e vou contar pra você. Olha o que eu vi. Pronto. Aí pronto, entendeu? Essa é a entrega, né? Mas daí para o espetáculo, cara, o que tem de neguinho fazendo show, fazendo espetáculo aí é brincadeira. Mas não contem comigo para isso, sabe? Então não me chame para isso. Você sofre daquele problema da vergonha alheia, de você estar sentado esperando sua vez. Sobe um no palco, faz aquela palhaçada toda, quando ele termina, entra o apresentador, fala com vocês agora, o próximo palestrante. Não, e você fala, pô, o próximo sou eu, cara. Mas, Luciano, você falou uma coisa a respeito do público, você falou, né, falando dali para baixo e limitando e tudo mais e tal. Mas eu acho que ali também é um momento para você acaba lendo como é que tá a dinâmica naquele espaço, né? Porque tem espaço, que eu quero dizer assim, tem ambientes que são mais de reflexão, tem ambientes em que as pessoas têm mais repertório, que você pode pegar mais pesado no sentido de se aprofundar naquele assunto e tal. Agora, quando eu pelo menos chego num lugar e acontece isso, e sim, acontece muito, que você chega, puxa, esse evento aqui é mais festivo do que, né? Enfim, você percebe que, por exemplo, se você aprofundar absurdamente num assunto, você só vai ser chato, né? Então, quer dizer, talvez... Eu já tive, e eu já tive a plena consciência que determinados eventos, possivelmente eu não era a melhor escolha para aquele cast. Assim. Cara, eu tô com... Não sei se já aconteceu contigo. Tô com mais de 30 anos de palestra, cara. E já aconteceu, de você estar lá e perguntar, o que eu tô fazendo aqui? E aí você fala, cara, o problema não sou eu. Alguém me escalou errado. Eu tive um case, que para mim entrou pra história. Aliás, foram alguns, mas esse entrou para a história. Eu fui fazer uma palestra para um cara, uma empresa, no interior de São Paulo, num resort no Nordeste. Né? A área comercial do cara, eu cheguei lá, fui fazer o Everest, cara, eu arrasei, arrebentei. Terminou a palestra, os caras estavam alucinados, cara. Quando terminou, o dono veio falar para mim, falou, cara, não, você tem que estar no nosso encerramento do ano, nós temos um evento grande, papá, você vai lá, eu quero você como palestrante. Eu falei, pô, tá feito. Era no final do ano, eu estava no começo do ano. Já marcou, já contratou, tudo certinho. Fui pro evento do cara no final do ano. E chego no evento, o que era, cara? Era uma festa de encerramento do ano,
toda a empresa do cara, mais os familiares do cara, num lugar com 400 mesas. A última mesa ficava lá em Jundiaí, né? E a família sentada na frente, os netos e bisnetos brincando, não tinha palco, era no nível do chão, e a molecada brincando de correr no nível do chão, garçom saindo de tudo quanto é lado, e o pessoal tava lá, cara, para ver a banda tocar, para ver alguém cantar e para comer e beber. E você separava eles disso. E aí o cara veio agora com vocês, o Luciano Pires, fazer uma palestra. Não tinha ninguém a fim de fazer palestra, cara, né? E é numa hora dessa, o que você faz, cara? Você começa a fazer palestra. E tem que parar porque o garçom tá passando. Aí a criançada tá brincando. Então, cara, do mesmo jeito que arrebentou no lugar, né, no outro lugar foi terrível, né? Era mesmo, era o mesmo conteúdo. Perfeito. Era o mesmo conteúdo. Mas, bom, eu também já passei por vários eventos desses, e a impressão que eu tive em alguns momentos foi o seguinte: em alguns eventos, na verdade, uma pessoa que por alguma razão ela tem a decisão de escolher o teu nome, ela quer pra ela. Mas faltou a sensibilidade do evento. Sim. E a segunda coisa, perceber que, por exemplo, o que ela adoraria era sentar com você para ter uma conversa contigo. Sim. Mas quando ela foi compartilhar, aquilo não rolou. Mas o que me pega, cara, é a absoluta falta de simancol da pessoa dela entender, cara, pera um pouquinho. O outro evento, estávamos numa salinha tipo auditório, pequenininha, sim. 60 caras totalmente focados e na minha mão. Né? Agora não é uma puta sala aberta, o pessoal afim de qualquer coisa, família com criança. Sim. Cara, não tem. Água salgada e água doce. Não vai funcionar. Não é mesmo peixe, entendeu? Então isso e aí é complicado. Nem sei porque que nós entramos nesse assunto. Mas é uma das palestras interessante. Mas daí curiosidade, mas isso chegou a mexer com você ou você saiu absolutamente resolvido de que você estava no ambiente errado? Eu fiquei puto da cara. Saí de lá puto da cara. Louco para terminar a palestra. E era do Everest. O Everest você não termina em 15 minutos. O Everest são 2 horas de palestra, cara. É uma paulada, né? E saí de lá enlouquecido, porque aí você precisa compensar aquilo de alguma outra forma. Né? Então como é que você vai compensar, cara? No conteúdo é muito difícil compensar. Então você compensa, você tem que ficar mais teatral, você tem que aumentar o tom de voz, você tem que começar a ter mais energia, cara. E aí, bicho, aí te consome. Eu saí de lá, perdi 3 quilos ali, né? Tentando suplantar aquela falta de rapport com a plateia, né? E pensando que se fosse um palhaço fazendo palhaçada, tava tudo bem. Exato. Porque ele era o lugar do palhaço, entendeu? Não era o meu lugar lá, né? Exato. Mas eu saí de lá, sei que a culpa não foi minha. Pra mim, sob esse ponto de vista, eu saí resolvido, né? Mas saí muito puto, né? Porque, especialmente com a ideia de que, cara, eu estraçalhei num lugar e deu mal no outro. A expectativa do cara que me contratou foi uma furada. Ele deve ter contado pra todo mundo, né? Pô, vai ser incrível! Palestrante no Brasil. Chegar lá, negócio... Não, acontece. Faz parte. E estatisticamente acontece. E vai continuar acontecendo. E o oposto aconteceu também. Você chegar num lugar que ninguém dá nada e de repente, cara, arrebentou, foi a melhor palestra. Isso é normal acontecer, né? Esse negócio da palestra é um negócio interessante, cara. É uma... Você lembra do Clóvis contando... O Clóvis de Barros? Sim. Vou trazer ele aqui. Sim. Ele contando como é que ele começa, né? Pô, esse aqui é meu lugar, né? E é um bichinho que te pica. E quando chegou a pandemia foi interessante, porque a pandemia cortou todas as palestras e transferiu para o digital. E aí eu comecei a fazer minhas palestras no digital. E aí é terrível, né, cara? Porque a piada do palco não serve no digital. Não funciona. A dinâmica do palco não serve no digital. Energia para você, energia para mim, não funciona. Então é uma outra coisa. Não existe. Não tem, né? Você tem uma janelinha lá com os caras olhando para qualquer coisa, né? E aí eu comecei a transitar de um para outro. Cara, foi uma tristeza. Consegui. Então hoje eu tenho... A minha palestra está no digital ou está no palco, né? Mas você perguntar para mim, cara, eu não troco 10 digital por um palco. Não, de maneira alguma. Teve e tem uma coisa que agrava isso, que até as ferramentas são muito ruins. Muitas pessoas nem se dão conta para quem está falando. Porque, por exemplo, você vai compartilhar um material... Tem plataformas que quando você compartilha, mata a tela inteira. Você não... Nem aquele micro feedback que você tem da janelinha. Por exemplo, você vai compartilhar uma imagem, mata aquelas janelas. Então você está falando pro teu slide. É uma coisa maluca. Teve um evento durante a pandemia que eu fiquei pensando, né? Tinham 8.000 pessoas conectadas num evento lá que uma grande empresa fez e tudo mais.
eu tava falando com um LED verde no topo do computador, sabe? Uma coisa... Como é que você imagina, né? Aquela troca que você tem num ambiente... Bom, vou fazer uma outra crítica. Tem gente que gosta e tudo mais. Mas toda vez que eu vou fazer aqueles eventos que tem múltiplos palcos um do lado do outro com aquele radinho, é uma tragédia. Meu Deus, eu fui uma vez só. Depois daquela, eu neguei todas, cara. Porque... Neguei todas. Imagina... Peraí, só para situar a turma aqui, tá? Tem uma onda que o pessoal vem, eles colocam lá um palco 360 graus e 4 núcleos. Cada núcleo então imagine, eu vou descrever aquilo que eu fui. Era um palco redondo, 4 palestrantes, sem nada atrás. Se você olhava no palco, via os 4 no palco. Cada um olhando para norte, outro para sul, outro leste e oeste. E na frente deles um grupo de pessoas usando um fone de ouvido, ouvindo o que aquele palestrante falava no microfone dele. Então o grupo do lado estava ouvindo o outro estava ouvindo o outro. Então são 4 palestras ao mesmo tempo para grupos que só escutam aquilo que está no foninho de ouvido. E elas podem selecionar canal. Ele pode até sentar olhando para você, mas tá ouvindo o outro cara lá atrás. O que é pior. Né? Mas o que acontece, cara? Você não se ouve. Isso. Você não ouve a plateia de jeito nenhum, né? Você faz uma piada, ela demora para voltar, né? Demora para voltar. E aquilo é um balde de gelo terrível, né? Não tem energia aquele negócio, nenhuma energia, né? E, cara, a primeira vez, eu fiz uma vez só. Quando eu terminei aquilo, eu falei, cara, mas nunca mais vocês me pegam nessa aqui. Não, mas o curioso é que é um negócio que é embalado como tecnológico, como inovador e tudo mais, e mata um dos principais elementos, que é o seguinte, mas por que fez sentido juntar toda aquela turma dentro daquele ambiente? Para ser um negócio mais humano, senão você podia ter mandado um vídeo, mandado um link, fazer pelo Zoom, sei lá. Claro. Então, eu passei por uma situação que foi lá na Bahia, era um palco gigante, lateral, assim, né? Então, ao invés de ter essa composição de cruz, ele era um palco do lado do outro, mas ele era muito grande. E aí o que acontece? Chega no momento da palestra, que eu estava fazendo uma reflexão super pesada, assim, porque a construção de uma palestra, você pode ter momentos mais engraçados, mais reflexivos, enfim, você tem momentos diferentes. Mas por acaso, chegou no momento que eu estava fazendo uma reflexão daquelas que, sabe, a pessoa ela dá aquela respirada mais funda, né? Nesse momento acaba a palestra ao lado e as pessoas estavam dando risada e batendo palma. Então, cria uma dissonância, sabe? Porque eu fiz um comentário muito pesado e de repente você escutava pessoas rindo. Então aquilo no teu cérebro fica... Enfim, esquisito, é estranho. É muito estranho, mas faz parte, né? Vem cá, meu caro, você acabou se debruçando na tecnologia, né? No mundo da tecnologia. Tua praia é essa, né? Você fala tecnologia, você tá mergulhado na inteligência artificial, tá vendo o que tá acontecendo por aí, né? Cara, quanto disso tudo que nós estamos vendo de inteligência artificial, vou bater nessa tecla, quanto disso é onda, é conversa, é blá blá blá, e quanto é coisa que veio para ficar? Por que eu tô perguntando isso pra você? Cara, eu tô cansado de ver. Você lembra, como é que chama aquele um sistema que apareceu, que era aquele pessoal falando ao mesmo tempo, as salinhas e a turma tava falando, que surgiu há um ano e pouco atrás? Sim. Esqueci o nome dele. Sim. O Mark Zuckerberg fez um chamado junto com não sei quem, aquilo explodiu e quando chegou o mundo inteiro ia mudar em função daquela nova plataforma, e acabar podcast e tudo mais. Bom, a gente nem lembra do nome daquela plataforma hoje. De tanto que deu certo. De tanto que deu certo, né? Então, tem muita coisa assim, né? Pô, o mundo mudou, quando você vai ver, peraí, voltamos ao que era antes lá, né? Então, dessa discussão toda da inteligência artificial, que eu entendo que é irreversível o que está acontecendo, mas tem muito chantilly aí, né? Como é que você está vendo isso tudo? Bom, voltando lá na plataforma que nós nem lembramos o nome, né? Aquela plataforma, a plataforma que o Luciano está falando era uma rede social que bomba ali no começo da pandemia, que era só salas de áudio, né? Então era uma plataforma que só tinha som, e supostamente o grande atrativo é que entravam celebridades, então quer dizer, você pode participar de um debate. E eu lembro que uma pessoa me mandou mensagem e falou assim: Arthur, você está fazendo parte de tal rede social? A época como eu usava Android e só existia para iPhone, eu falei não, né? E aí a pessoa mandou mensagem falando o seguinte: corra porque você está perdendo água limpa. E eu falei, caramba, né? E aí, só que é engraçado que a reflexão que eu fiz foi o seguinte: puxa, então deixa eu entender a dinâmica. Eu lembro que eu fui dar uma entrevista sobre essa rede social. Você já vai entender como é que isso chega na IA.
Porque eu fiquei pensando, mas será que eu tô tão errado? Porque eu comecei a estudar, mas como é que funciona esse aplicativo? Ele é só de troca de áudio, são salas gigantescas, e esses áudios ou são ao vivo, ou seja, são lives, ou são assim, uma série infindável de áudios. Eu fiquei pensando, tá, deixa eu entender. É tipo um grupo da família, só que pior. É tipo um grupo de WhatsApp insuportável, só que numa escala global. Eu não consegui entender o racional disso ser legal. Sabe, das pessoas querendo consumir mais áudios, só que numa profusão desse jeito. E com a premissa de que qualquer áudio que você vai receber vai ser inteligente ou útil, que também é uma premissa completamente babaca. Mas enfim, obviamente deu errado. Tanto que nós nem lembramos o que é. Com relação a IA, é absolutamente inevitável, mas a questão é o seguinte, a parte que vai parar de pé. A parte que vai parar de pé é porque de fato você está tendo um descolamento do ritmo em que as pessoas faziam certas coisas. Então, por exemplo, você entra lá no Midjourney, você entra no DALL-E 2, ou seja lá o que for, DALL-E 3, e você faz um prompt e pede uma imagem. Se você for tentar descrever essa imagem para um artista, para alguém que vai fazer isso no Illustrator ou qualquer plataforma, essa pessoa vai te devolver, sei lá, daqui a 2 ou 3 dias. E muito provavelmente você vai ter que fazer um retrabalho nisso. Você vai falar, não, peraí, desculpa, talvez eu não descrevi direito e tal, era mais ou menos isso, você pode fazer esse ajuste e tal. E a IA, ela está conseguindo gerar uma imagem que chega perto do que você está pedindo, dependendo da qualidade do teu prompt. Então, quer dizer, isso está economizando tempo. Em minutos, né? Em minutos. Em segundos, né? Então, quer dizer, desenvolvimento de software. Antes, para a pessoa fazer 1000 linhas de código, ela tinha que fazer 1000 linhas de código. Agora ela tem um copilot lá, a pessoa descreve o que ela está tentando fazer, o negócio entrega pronto. Ou, pelo menos, está corrigindo erros e esse tipo de coisa. Agora, qual que é a parte que não para de pé? A parte que não para de pé, para mim, é essa premissa de que é um negócio absolutamente mágico no sentido de, puxa, tem algumas premissas que são absolutamente, são espuma, né? Então a primeira premissa, nossa, é a dádiva da produtividade, e daí você volta lá, é uma lógica keynesiana lá do começo do século XX, do tipo, teremos avanço tecnológico leva à produtividade leva ao ócio e trabalharemos pouquíssimas horas por dia, né? Veja onde estamos hoje, né? Conectados 24 horas, atolados em tarefas. Eu vi um post agora há pouco, cara, um pouquinho antes de você chegar, divertidíssimo, devia ter copiado aquilo lá, em inglês ele tava dizendo o seguinte aqui, eu não quero uma IA que escreva e desenhe por mim para que eu... Não, como é que é? Não, eu quero uma IA que lave louça, né? Não, é isso aí. Enquanto eu lavo louça. Eu quero uma IA que lave louça para eu poder escrever. Eu não quero que ela faça textos e arte, né? Eu quero que ela lave louça porque eu posso fazer arte e textos, né? É isso aí. Então, essa lógica do tipo, bom, então a IA vai ser uma força produtiva incrível e nós ficaremos com o néctar das coisas. Esquece, isso não vai acontecer. Uma parte que me preocupa em alguma medida que é o seguinte, aonde que a IA está conseguindo atuar com mais força? A IA, ela deixou de ser um negócio de ser o seguinte, faz texto, ela faz imagens, ela de fato hoje é um estagiário que começa a ter uma performance, enfim, ele começa já a ser um júnior, daqui a pouco ele é um sênior, né? Ele é um designer júnior, ele é faz resumos como se fosse um estagiário e por aí vai. Então o que acontece? Nesse entry level, ali nessas tarefas de entrada nas empresas, a IA está conseguindo fazer um bocado de coisa. Aquela coisa do tipo, entrou um trainee, não sei o que ele faz. Vou dar essas tarefas aqui que são mais trabalhosas e braçais e não precisam de uma... Sabe, a pessoa não precisa ser iluminada. São justamente essas tarefas que a IA está fazendo bem. Então, assim, como é que faz para essa pessoa entrar com mais senioridade? Onde é que ela vai ganhar essa senioridade, entendeu? Então, isso eu acho que é complexo. Agora, essa coisa do tipo, ela vai fazer coisas por mágica, e principalmente ela está beneficiando pessoas que, já tem um certo senso crítico sobre aquilo, e a segunda, entendem que o grande problema é quando a pessoa pega, por exemplo, uma tarefa, joga no chat GPT e ela fala, tá vendo, tá saindo pronto. Se ela está achando isso, é porque ela não tem a mais remota ideia do que é aquela tarefa. Ela não tem a menor capacidade crítica. Porque qualquer pessoa que saiba escrever muito bem, vai bater o olho e vai encontrar uma série de falhas. E é óbvio que isso vai melhorar no tempo. Uma pessoa que é um designer, que é um pintor, que é um fotógrafo,
vai olhar o resultado de um Midjourney e vai achar patético. Agora, para a pessoa que não é um expert, Sim. ela passa a começar a brincar com isso. Então, tem um lado da exploração que é interessante, do tipo, eu não sei mexer no Illustrator, no Photoshop, ou seja lá o que for. Então, eu consigo fazer imagens razoáveis. Obviamente eu não consigo fazer o estado da arte, né? Então essa expectativa de que a IA vai fazer o estado da arte, ela é incrivelmente precipitada. Segunda coisa, ela tem problemas de alucinação, falhas e questões éticas ali muito complexas e questões morais muito complexas. Eles botaram um disclaimer no ChatGPT, na abertura da página, né? Tá ali embaixo. O ChatGPT pode errar. E botaram um disclaimer, claro. É claro, e era feio, cara. Feio. Era feio. Era em conteúdo, era na forma, era feio. Eu já peguei cada uma deles, que impressionante. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se você vai lembrar dessa história, mas quando nós começamos a colocar aqueles poderosos Garmin, né, nos nossos carros, teve um caso que aconteceu na Alemanha que uma pessoa cai de uma ponte porque ela estava seguindo cegamente o GPS falava que ela poderia atravessar aquela ponte, a ponte estava em construção, mas a pessoa falou, se o GPS falou que tem uma ponte, há de ter uma ponte, né? E ela caiu. Aconteceu recentemente uma história que, quando eu encontrei essa história, eu falei, puxa, eu não sei se isso é cômico ou se é trágico, mas o que acontece? Um grupo de crianças recebeu a tarefa de pesquisar sobre a era dos dinossauros, né? E aí, mais ou menos na mesma época, teve uma grande empresa, então guarda essa informação, né? Pesquisar sobre dinossauros. Obviamente as crianças foram lá usar toneladas de IA para fazer essa pesquisa, fazer o seu trabalho e tudo mais e tal. Mais ou menos na mesma época, teve a falência de um grande grupo de telecomunicações que era centenário, chamado Nortel Networks. E como é que essa notícia foi feita? E acho que fala muito sobre o que está acontecendo. Hoje, você não tem tanta gente escrevendo, né? Você tem muito daquelas agências ou um veículo copiando do outro, esse tipo de coisa. Essa semana o jornal publicou o prompt, inclusive. Exato. Pronto, fantástico. E aí sabe o que aconteceu? Tamanho foi o funil a respeito da falência daquela empresa. Como ela era uma empresa bastante antiga e que ela ficou obsoleta no seu mercado, ela foi amplamente noticiada como um dinossauro. A Nortel Networks desaparece como um dinossauro da indústria. O que começou a acontecer, o que apareceu com uma onda de trabalhos feitos lá na França? As crianças colocando que existia o Tiranossauro Rex e uma outra espécie de dinossauro se chamava Nortel Networks. Então... Então, assim, a IA, ela está avançando a passos largos, ela nos entrega resultados que são interessantes, não existe ali consciência. Tem um amigo meu, Felipe Ciani, ele fala, né, que a IA não tem trauma, a IA nunca foi no psiquiatra. Sim. A IA, veja um caso recente, uma pessoa usa a IA para conceber receitas inéditas de pizza. Uma das sugestões é colocar cola porque manteria os pedaços mais juntos, mais unidos. Ela não vai passar mal, né? Ou não vai se intoxicar com essa cola, né? Então... aquela história, como é que é? Os fatos não se importam com seus sentimentos, né? Ela é isso, né? Ela não então, assim, de fato, é uma lâmpada do Aladim com uso infinito, com uso gratuito, mas é um Aladim que é um gênio que sai lá de dentro, que nunca foi humano. Sim. Que não é responsabilizado por aquilo que acontece. Que realiza teus desejos. Se você pedir um desejo ele te entrega ruim. Exatamente. Sim, e como você faz isso chama-se prompt. Sim. Então, quer dizer, é um gênio que vai te entregar uma resposta blefando ou não. Só que aí o que acontece? Se não existe a capacidade do outro lado de entender a qualidade da entrega ou o blefe, o que o gênio te entregar está valendo. Sim. E eu acho que isso começa a ter um problema, gerar uma série de problemas. Só que o segundo ponto, só para fechar isso, é o seguinte: nós estamos debatendo tudo isso por causa da inteligência artificial generativa, essa que é capaz de gerar vídeos, textos, áudios, enfim, esse tipo de coisa. Agora, se as pessoas tivessem um grau mínimo de consciência
do quanto que a vida delas já é, há pelo menos 18 anos, completamente formulada por IA, porque nós falamos muito do poder do feed, dos algoritmos, das conexões e tudo mais, mas na verdade é difícil imaginar hoje algum elemento da tua vida que não foi mediado por IA. Porque isso nunca chegou na gente, né, agora? Quando o chat GPT chega... É que ele escancarou. É a primeira vez que eu vejo na minha frente isso funcionando, mas atrás dele e antes dele, cara, tem uma arquitetura gigantesca lá que está definindo o que eu como, onde eu vou, o que eu leio, minha opinião política, tudo isso está definido por... E com uma otimização, que é uma otimização é uma otimização preguiçosa, porque antes de começar a gravação aqui nós estamos falando um pouco sobre música, né? Então, o que acontece? Se você acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo com as plataformas de streaming, que primeiro, você tem incontáveis playlists que tem artistas que ninguém consegue comprovar que aqueles artistas algum dia existiram. Sim. E aí existe uma teoria da conspiração que o que acontece? As plataformas estão mais e mais interessadas em música gerada por IA, por quê? Porque não tem royalty, não tem direito autoral. Para quem é do tempo do Milli Vanilli, exato, isso aí exato. É o Mini Vanilli do Spotify. Então, foi um escândalo mundial porque os caras dublavam, né? Imagina agora que não é questão de estar dublando ou não, a questão é que tem uma máquina. Estava circulando agora aí, ontem mandaram para mim um diálogo de WhatsApp que virou música sertaneja, cara. Mas então, só que daí o que acontece? Você tá lá escutando lo-fi, você tá escutando aquela música para estudar, sim, que é a coisa mais fácil do mundo você gerar por IA, aquilo ali não tem royalty, não tem... Mas o ponto é o seguinte, Luciano, no final das contas o que está acontecendo nos últimos 18 anos já tinha uma quantidade brutal de IA, sim, para indicar o match que você encontra no Tinder, para encontrar a música que você acredita que encontrou, a série que você acha que descobriu, e no final das contas o que acontece? É muito curioso, porque as pessoas se encontram, elas falam o seguinte: qual série que você está assistindo? Ah, você também está assistindo essa? Uau, que incrível! Por que você começou a assistir ela? Provavelmente porque estava lá 5 séries mais assistidas no Brasil. Você fala, isso há de ser bom. E a segunda coisa, você tem que pensar que parte da estratégia é fazer o quê? Eu coloco um catálogo do tamanho do mundo, só que de alguma forma, se eu conseguir convergir, criar uma certa convergência e criar um Pareto e levar as pessoas para 20% desse conteúdo, é muito mais interessante, incrivelmente mais interessante. Está acontecendo com tudo. Com o The Best lá, as 10 mais do Spotify, é isso, cara. Exato. Aquilo não é mais por mérito. Houve um tempo, sempre houve manipulação, mas houve um tempo lá atrás que ou tinha qualidade ou... Exato. Outro dia eu peguei aqui, os caras me perguntaram e eu fiz o levantamento, como é que é as 10 músicas mais tocadas em 1968. Cara, não, por favor. É de chorar. Por favor. De chorar. Você vai lá de Beatles a Hendrix, você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Aí você pega as 10 mais de hoje. Pega o Rick Beato analisando. Não, é de chorar. É engraçadíssimo. Mas o ponto central é que é o seguinte: nos últimos 18 anos, e isso quando a IA não era generativa, né? O que acontece? Já era uma IA de otimização. Sim. Mas qual a principal otimização? A otimização comportamental. E aqui eu não estou falando como teoria da conspiração, eu só estou falando como otimização da tomada de decisão e gasto energético. É o algoritmo. Gasto energético. É o algoritmo. Exato, sim. porque, por exemplo, ninguém vai questionar o Waze. A pessoa coloca, ela não sabe o trajeto que fez, não sabe como foi, e ela fala, bom, se o Waze sugeriu, há de ser melhor. Só que aí, por exemplo, quando isso vai para o Spotify, puxa, a partir da hora que eu coloco, eu quero uma playlist para academia. Olha o que está acontecendo. As pessoas nunca escutaram tanta música, só que elas não conseguem mencionar o nome dos artistas que escutaram. Então ela fala assim, não, mas eu busco música nova. Porque eu pego, por exemplo, aquela sugestão semanal que o Spotify me dá. Ao final daquela audição, você não sabe quem era, da onde veio, como foi feito, você não sabe nada. E isso fica muito interessante pelo seguinte, você fala, não, mas eu estou indo atrás de coisas novas. Mais ou menos, porque você confiou 100% disso para o Spotify, e a partir da hora que você fala, não, mas toda segunda-feira ou toda sexta-feira vem uma sugestão. Na próxima segunda-feira, muito provavelmente, você vai fazer a mesma coisa. Então não é uma busca ativa, e não querendo soar saudosista, mas a partir da hora que você começa a fazer isso com muitas áreas da tua vida,
o teu processo de busca ativa ele é destruído. Então você passa a ser literalmente o que esse algoritmo de otimização encontra que você não está reclamando. Então do tipo, pô, esse cara ele não cancela a assinatura. Ele não reclama, ele não está procurando outras coisas. Quanto menos ele for no mecanismo de busca, tanto melhor. Porque ele não deixa ele, tá entendendo? E agora com a IA generativa, você combina essas duas coisas, então o que acontece? É inevitável, só que acredito que vai levar um bom tempo, primeiro, para separar o que é espuma do que vai ser útil, e tem muita espuma, tem uma quantidade absurda de espuma. Eu acho que é inseparável, cara. Eu acho que nunca... pode ser. Aí você está chegando num ponto que eu queria, eu estou guardando aqui pra gente entrar, né? Que é o seguinte, que tipo de responsabilidade cai no nosso colo como os consumidores, né? Devia ser toda. Até outro dia, o que você está dizendo é o seguinte aqui agora, cara. Se eu não souber escrever português, eu não consigo escrever um prompt. Se eu não souber definir um conceito, como é que eu vou pedir algo que eu não consigo definir? Como é que eu vou pedir para a IA produzir algo se eu não consigo nem ao menos expressar, né? Eu sou o cara do... Tá ligado? O máximo que eu consigo é não tá ligado, né? Então eu não tenho repertório para poder pedir para a IA. Esse é um ponto. Segundo ponto. Também não tenho repertório para ver esse texto que você mandou para mim do Carlos Mondrandrade e saber que ele nunca escreveria essa merda, cara. Não, isso não veio dele, cara. Esse texto que está assinado Arnaldo Jabor não pode ser do Jabor, não tem entendeu? Como. Agora, extrapola isso, né? Leva para uma foto. Essa foto que você está vendo, cara, não é uma queimada e tal. Isso não é a guerra que está acontecendo. Não foi feito lá. Tem indícios aqui. Leva a gente para uma responsabilidade que eu tenho que estar muito mais preparado para consumir esse tipo de conteúdo. Senão os caras vão fazer de mim gato e sapato, cara. Então, vão botar o Arthur com deepfake, falando o que ele não disse, prometendo o que ele não prometeu, e vão te botar na cadeia, cara. Mas então, só que o fato na data que estamos aqui gravando, falta uma lâmina para isso. Falta uma linhazinha muito pequena. Porque basta lembrar o seguinte... acompanhando na linha do tempo. Quando o ChatGPT chega lá em 22, as pessoas ficaram estupefadas, mas era mais uma revolução de design porque era fácil de mexer. 23 começa a geração de imagem, mas ainda com uma certa precariedade. 24 começa vídeo, de novo com uma certa precariedade. Só que você volta, por exemplo, tem entrevistas de 5 anos atrás de líderes na IA falando o seguinte: essa manipulação de voz demanda tal capacidade computacional que nós vamos levar 15 anos para chegar lá. Nós chegamos em 4. Sim. Tá entendendo? Então, com todo esse avanço de NVIDIA, todo esse arcabouço dos LLMs, dos modelos e tudo mais, coisas que se estimava que era o seguinte: cara, você precisa de uma capacidade computacional e de modelos tão robustos que nós estamos, assim, esquece, não tem como fazer isso. Isso já aconteceu. Então, por exemplo, com a voz já aconteceu, com o registro vocal, você conseguir pegar essas nuances vocais e criar áudios que são extremamente... Eu botei o Frank Sinatra cantando Nirvana. Pronto, é isso aí. É isso aí. Tem o Silvio Santos cantando não sei o que aí, né? É isso aí. Agora, com imagem estática, pouco tempo, e com vídeo tá logo ali. Então, mas isso que você está falando, o que acontece? Algumas semanas atrás eu vi uma entrevista de um jornalista falando sobre isso, que ele ele deu o telefone das fontes e ele falou o seguinte: conversa com esse pessoal aqui nós vamos fazer um texto sobre isso. Ele recebe foi o Rufo que falou isso numa entrevista, que era fotógrafo, sempre falou sobre automobilismo e tudo mais. O Rufo fala que ele pede para uma equipe júnior: olha, tá aqui o telefone das pessoas, conversem com eles e vamos apurar esse assunto. Volta numa velocidade espetacular um texto, esse texto plagiava outros veículos, eles em momento algum entraram em contato com aquelas pessoas que eram fontes primárias, essenciais. Sim. E aí quando ele pega aquele conteúdo e ele falou: olha, puxa, não dá para fazer isso. E a pessoa falou: mas eu te trouxe mais rápido, eu consegui fazer isso mais rápido. Então, calibrar tudo isso vai ser bem complexo. Eu peguei outro dia um case de uma empresa
pesquisa, um pesquisador que estava fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos, foi na universidade para conversar com a garotada e discutir sobre dilemas éticos, né? Uhum. E foi quase impraticável fazer a pesquisa porque a garotada não sabia o que era dilema. É isso aí. Eles não conseguiam o que é dilema. E como é que eu, sem saber o que é dilema, eu vou conseguir te explicar os dilemas pelos quais eu passei, né? Mas isso Então, essa ignorância generalizada, né? Essa coisa do pessoal não mergulhar fundo, ficar na superfície, ficar só na hashtag, só no título, tudo, vai trazer um... Cara, a IA vai pintar e bordar. A Skynet vai tomar conta disso aqui fácil, cara. E todos estarão preparados para isso, porque você começa... De novo, o que o algoritmo faz? Por que eu usei várias vezes a palavra otimização? Porque otimização é uma convergência. Otimização é você estar otimizando, volto a dizer, energia... Então, quer dizer, quanto menos termos eu tenho, eu gasto menos. Então, essa é uma luta do algoritmo. Perceba que essa é uma luta do algoritmo. Sim, por exemplo, isso é Orwell, cara. Exato. Mas então, se eu tenho menos vocabulário, sim. Por isso que, exatamente em Orwell, por que um mundo de palavras eram proibidas e o dicionário era constantemente reescrito e o estado da arte dele seria a minimização plena. Por quê? Eu preciso de menos capacidade de processamento. Então, sério, é tão simples quanto isso. Por isso que, por exemplo, é claro que, volto a dizer, a Taylor Swift é uma artista incrível, notável e tudo mais. Mas eu tenho menos trabalho. E alguns vão comparar com outros períodos. Por exemplo, você citou 68. Puxa, mas e aí? Os Beatles também não eram absolutamente unânimes? Por razões drasticamente diferentes. A partir da hora que você precisa... usar o teu recurso, usar o teu dinheiro, ir até uma loja, tomar uma decisão ativa. Outra, aquele catálogo lá exposto, ele passou por um crivo. E esse crivo, ele passou por alguém que foi contratado, bem ou mal, para ser a pessoa que supostamente detinha um certo conhecimento musical para falar o seguinte: as apostas desse ano são esses 400 artistas. Mas existia algum mérito do tipo... Tinha uma peneira ali que... Isso. E se você pegar uma sociedade como a norte-americana, sem talento não vai, cara. Não vai. Não, sem meritocracia, esqueça. Não vai. Esqueça. Não vai. Mas isso que eu digo, que existiam, por falta de tecnologia, mecanismos sociais de filtro e meritocracia. Então o que eu quero dizer com isso? O artista... Puxa, então eu tenho 4 labels. Eu tenho 4 selos, editoras, enfim... para poder submeter ou meu livro ou minha música. Pô, então ela tem que estar boa, ela tem que estar bem legal. Sim. Senão dali não passa. Aí pra gravadora falar, vamos apostar nesse daqui. Eu vou fazer um trabalho, vou ter que colocar recurso naquilo. Então, claro, existe uma beleza que hoje você consegue ter uma conexão direta, que é essa conexão celebridade-público, que basicamente desmontou o que estava no meio. Porque antes, como é que você se tornava celebridade? Você tinha que ser contratado por uma emissora para ser atriz, apresentador e tudo mais. O que essa emissora fazia? Trazia o budget de orçamento. Mas ela era o ponto focal. A partir da hora que eu desmonto isso, eu posso ser celebridade. Mas como que eu cheguei até ali? Através de uma bobagem qualquer. Aonde eu consigo esse budget? Diretamente com as marcas, não preciso de veículo nenhum. E eu estou fazendo essa conexão direta com esse público de milhões de pessoas, eu desmontei toda essa lógica. Desmonta toda essa lógica, tá entendendo? Então, enfim, é por isso que vai direto para esse atributo, mas aí tem muito a ver, voltando no teu ponto. Tá, mas qual que é a responsabilidade? A responsabilidade é eventualmente do público perceber, do tipo, então, culpados são as redes sociais, porque elas têm algoritmos, porque elas... Mais ou menos, porque... elas são, as redes sociais, os algoritmos e todos esses softwares, eles são o lago que você está olhando. Então, eu acho especialmente estranha a noção de, por exemplo, quando uma pessoa fala, mas na rede social X só tem porcaria. Perceba que tem um algoritmo otimizando para mostrar mais daquilo que você está interagindo. Então, quando a pessoa fala, eu só estou encontrando porcaria, existe uma grande chance de você estar interagindo com porcaria e ficando... Sim, você está treinando o algoritmo
Você tá aquilo que ele quer te mostrar. Você tá mostrando que você quer junk food de conhecimento, de conteúdo, porque nem tudo é só construção, né? O YouTube e todas essas plataformas, então, ela tá percebendo. Só que, claro, esse arcabouço editorial ali, ele também tá percebendo do tipo, puxa, por que eu vou colocar documentário? Tipo, ninguém vai assistir documentário, tá entendendo? Então, se eu conseguir convergir para as minhas produções, sim, e se elas são mais banais, tá tudo certo, a pessoa não tá cancelando, o churn é menor. Sim, eu consegui o que eu queria, manter o cara preso aqui, nem que seja a custa de dancinha. Exato. É com dancinha, dancinha. E volta, por isso que é uma coisa completamente maluca. Dá para falar sobre o aspecto tecnológico, mas no final das contas, tudo isso, volto a dizer, a IA é o lago onde está refletindo o que você está achando graça, né? O que você está ensinando para ela, né? Segundo, reconhecer que você, nos mais inúmeros aspectos da tua vida, isso já tem uma interferência gigantesca. Só que a terceira coisa é o seguinte, é o Daniel Kahneman com esteroides, né? Então, aquilo que existia do tipo, o que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho é TV ou livro, entendeu? O que é mais demandante? Só que é isso numa taxa de milissegundos. Então, do tipo, o que dá mais trabalho? Escutar isso aqui? Escutar o que nós estamos gravando aqui? Ou a pessoa entrar no scroll infinito, em que a cada 15 segundos eu tenho dopamina, a cada 10 segundos eu não consigo terminar um vídeo de 15 segundos. A média no Brasil hoje não bate 40 segundos de audição de uma música. Ninguém chega no final da música. E as pessoas falavam que os Ramones faziam música curta, entendeu? Ramones é progressivo. Ramones se tornou progressivo. Então, enfim, entender que não aconteceu upgrade de hardware. Não existe nuvem para cérebro. Não existe 5G para cérebro. Não, tá entendendo? Não teve nenhum upgrade significativo. E aí você tem ali uma estrutura que absolutamente não está preparada para lidar com esse absurdo de estímulos. É uma covardia. Então, assim, a interação IA com essa nossa estrutura arcaica é uma surra. Eu fiz um episódio do Café Brasil chamado O Homem Brinquedo. Ele é inspirado num personagem que é o Homem Brinquedo, né? Sim. Que usa brinquedos para atacar as pessoas, e a base daquilo era usar essa provocação para mostrar e dizer para os pais o seguinte, cara, se você está preocupado hoje com o tempo que o teu filho fica jogando um gamezinho, você vai ver a hora que os brinquedos dele tiverem IA lá dentro. Esquece. E aí eu falo, você vai comprar sabe aquele cachorrinho que você vai comprar lindinho, maravilhoso? Esse cachorrinho eletrônico, que vai ser o seu robô de estimação, do seu filho, ele vai andar pela sua casa, ele vai filmar você, ele vai aprender toda a rotina da casa, ele vai aprender como é que teu filho funciona e ele vai interagir com o teu filho num nível tal que você que é pai ou mãe não vai ter. Não. Você não vai ter. Exato, você não vai ter o nível de conexão que ele vai ter, porque ele vai se adaptar. E ele está enviando essas informações para algum lugar. Ele filmou teu dia a dia e mandou para algum lugar. Está em algum lugar isso aí, né? Então tem um perigo nessa história toda aí que é brutal. Eu acho que não dá para parar isso, não tem como parar. Não, já foi. Só se for um regime chinês dando porrada, parar, não tem como parar, né? Agora tem de novo, né? Eu só vejo crescer a responsabilidade do consumidor num mundo, numa sociedade que está completamente perdida, cara. Em termos de responsabilidade, não tem mais nada. A gente destruiu conceitos como autoridade, respeito, isso já foi tudo pro saco, né? E agora nós estamos num momento em que, cara, se não tiver essa atenção, eu falo, cara, antigamente eu dizia, se você não lê, você não pode assistir televisão. Sem leitura, você não pode assistir televisão. Agora piorou, cara. Se você não lê, se você não se ilustrar, se preparar, aumentar teu repertório intelectual, repertório de vocabulário e tudo mais, você vai ser refém disso tudo aí com uma facilidade brutal. E vai sair matando
quem chamar a tua atenção? Caverna de Platão. A hora que o cara voltar pra dentro da caverna, você vai matar o cara. Absolutamente. Com base na tua ignorância, cara. Absolutamente. Mas então a caverna, mas a caverna é a alusão perfeita, não só pela o algoritmo é o criador, é o selecionador de sombras. Sim. Só que a IA generativa, ela cria sombras em tempo real e adapta, né? Então o que acontece antes, você volta naquele cenário, naquilo que se falava, sei lá, 2, 3 eleições atrás, que o pessoal falava, chegamos na época do micro-targeting, né, do micro-targeting. Agora nós temos peças que são feitas para cada county lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, cada micro-região você consegue fazer uma peça diferente. Por quê? Porque o pessoal aqui está querendo escutar sobre saneamento, aqui o pessoal quer escutar sobre segurança e tudo mais e tal. Bom, mas aí você tinha um certo trabalho de criar dezenas, centenas, milhares de peças diferentes. Agora você não tem mais esse trabalho, porque o que acontece? A partir da hora que eu capturo aquele teste AB em tempo real, não é nem mais AB, é AZ, né? Eu conecto isso na IA generativa, adapto e, mais uma vez, eu estou espelhando aquilo que a pessoa, no final das contas, ela está querendo ouvir. Então, me parece que, assim, uma boa parte da discussão são mecanismos impecáveis em espelhar. E é por isso que também muitas pessoas elas estão assim voltando para esse instinto bastante infantilizado do tipo, eu não posso encontrar o que me desagrade, eu não posso encontrar nada divergente, eu não posso não alcançar o que eu quero em 2 segundos. Por quê? Porque o tempo inteiro eu tenho mecanismos que do tipo, imagina só, de novo, não é saudosismo, mas se você tivesse há 40 anos atrás e falando, eu quero escutar um bolero agora, você vai ter que levantar a bunda da cadeira, você vai ter que ir até uma loja, ver se tem o disco, encomendar, talvez chegue daqui a um mês e por aí vai. Pronto, está 100% disponível, 100%. Só que aí acontece o quê? Sem o repertório, então não adianta você falar, puxa, agora eu posso entrar lá e criar uma imagem linda de como seria tal território em tal região do mundo. Eu nem sei que aquela região do mundo existe. Por quê? Porque a partir da hora que a informação pretensamente ela está 100% disponível o tempo inteiro, que deveria ser assim, o auge da sabedoria e da disponibilidade. O efeito é o contrário. E na verdade isso não é difícil de entender. Imagina uma criança que ela nasce dentro de um ambiente de fartura plena e sem limites. Você já entregou a medalha e o troféu. Como é que depois de entregar a medalha e o troféu, você vai falar o seguinte, não, mas o legal é treinar. Sim, vai se esforçar agora. Agora eu vou te mostrar um negócio muito legal, que é disciplina, trabalho, esforço. Esquece, não esquece. Eu já tenho a medalha, eu já tenho o troféu. Então, essa recompensa imediata, ela está acontecendo o tempo inteiro. E um outro efeito que eu não acho que seja uma mera coincidência, aliás, tenho certeza que não, eu costumo fazer uma comparação, Luciano, que é o seguinte, as pessoas estão assistindo aquele resumo de 3 minutos do jogo. Se você assistir 3 minutos do teu time jogando, você vai ver assim, lances lindos, você vai ver um monte de coisa. E daí, se você olhar o placar, ele tomou 5-1, entendeu? Como é que o jogo tinha 90 minutos? E você assistiu um condensado de 3, né? E aí o que é a timeline? A timeline, ou todos os conteúdos, grande parte dos conteúdos que nós estamos consumindo, ele basicamente está mapeando o seguinte, bom, isso aqui ou é um desejo ou é um temor. É tão simples quanto isso. Ou você sentiu medo daquilo, pânico daquilo, e aí isso pode trazer outro ramo de conteúdo, ou é uma aspiração. E aí o que você estava falando do tipo, poxa, mas como é que eu chego em 11 ou 15 ou 30 milhões de seguidores? Vai endereçar um desses 2 campos. Vai endereçar, então, do tipo... a pessoa não percebe que, por exemplo, aquele indivíduo que de manhã ele está nas Maldivas, à tarde ele está na Grécia... Bom, porque tem lá 20, 30 milhões de pessoas suplantando aquilo. É a imagem que ela está vendo na caverna. Com isso ela está devotando tempo dela para não sair da caverna, para construir uma vida, uma carreira, ou seja lá o que for. E ela vive uma versão Google da vida da porta da caverna para fora. E isso tem sido o suficiente para satisfazer as pessoas. Essa é a parte mais louca. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa ela passa ali 3, 4, 5 horas atualizando o timeline, ela
acha que está sentindo, o cérebro dela entra numa zona. Então quando nós falamos, por exemplo, o metaverso já é o que as pessoas estão vivendo. A partir da hora que ela fala, nossa, eu vi um vídeo de 1 hora sobre como é que é tal parque em Nova York, e ela sente um certo prazer dentro dela, que uma parte do cérebro dela está acreditando que ela quase pisou em Nova York. Uhum. E daí ela tá, não, mas é que eu acompanho o dia a dia de tal pessoa. Eu sou amiga dela. Não, você não é. Não é. Não, ela não. É alguém te trazendo informação. Você sabe que tem mais um componente aí que eu faço um comparativo, que é quando você fala assim, olha, o algoritmo ele está te aprendendo, ele está trazendo para vocês coisas que ele sabe que você vai curtir. Eventualmente entra alguma outra coisinha de fora, alguém pagou, tem um anúncio, alguma coisa assim, claro. Né? Mas a maioria são coisas que ele não vai te entregar, coisa que você não quer ver, né? Absolutamente. É como se eu tivesse uma família onde as pessoas se acasalassem entre si e aquilo fosse geração a geração, o pai com a filha, o primo com a prima. E em algum tempo, cara, esse DNA vai perder todas ele vai empobrecer. Mas, né? mas é isso. E outra, e quem está gerindo essa formação, por isso que a comparação com o Orwell é tão poderosa. Eu preciso ter o inimigo. Eu preciso ter a desconstrução de vocabulário. Sim. Porque assim eu tenho a fidelização. E aonde que eu testo fidelidade? Eu testo fidelidade no absurdo. Sim. Então quando as pessoas falam, poxa, mas a pessoa bate o olho naquilo e não consegue entender. É óbvio, óbvio. Você não testa isso dentro do razoável. Sim. Aonde que você testa do tipo, eu tenho... E é engraçado que o termo é seguidores, né? É. Quantos seguidores você tem? Então quem que é esse séquito? É aquele grupo que ele perdeu alguma capacidade de crítica. Ele perdeu alguma capacidade de... Poxa, eu não gosto de tudo que eu vejo de tal pessoa. Então o que eu quero dizer é o seguinte, no final das contas, imagina que você vai num restaurante, só que o tempo inteiro o sommelier, quando você vai um dia e você escolhe um vinho, o sommelier fala assim, Luciano, excelente escolha, não teria feito uma escolha melhor. Na segunda noite você vai lá e pega um outro vinho qualquer, o sommelier vem te dá um tapinha nas costas e fala, Luciano, é impressionante seu conhecimento sobre vinho. Na terceira vez, você ficaria razoavelmente desconfiado. Você fala, talvez ele seja um bajulador. Uhum. A IA é o bajulador mor. E as pessoas estão achando muita graça nisso. Estão achando, puxa, como eu encontro coisas incríveis, como eu sou diferente. Não, eu não caí nessa armadilha, imagina, isso não está acontecendo comigo. Cara, isso é assustador isso, né? Porque a gente já vinha numa levada aí de que a humanidade, cada vez que tem uma guerra, ela avança 50 anos, né? Na tecnologia. Sim, fato. Na cabeça tá parada para trás, né? A gente nunca consegue, nós não conseguimos até hoje criar uma ética da internet, né? A ética da comunicação na internet, até hoje não tem, ela tá furada. O que você está contando aí, essas coisas que estão chegando com a IA, vão tornar esse problema muito mais complexo, cara. Muito mais complicado. Mas já é. Por muito isso... mais. Imagina a próxima eleição, cara, com... Mas já é. Mas a realidade já é isso. Porque o que acontece é que nunca nós tivemos... Perceba, e de novo, as Big Techs, elas são o que são, mas elas não têm restrições territoriais. Uhum. Elas podem customizar isso dependendo de como a música está tocando, ou seja, em algum momento eu posso ficar um pouco mais quieto, na outra eu posso ser um pouco mais atuante. Elas não foram eleitas por ninguém, elas não representam ninguém. Elas não têm mandato. Não têm mandato. E outra, só para ter um outro conceito que eu acho que é importante, elas perceberam, elas sabem, elas captaram isso de tal maneira que, por exemplo, no mundo dos negócios, agora que algumas empresas estão percebendo certas coisas, do tipo, puxa, mas por que há 10 anos atrás eu colocava X e eu tinha um ROAS, eu tinha um ROI extraordinário, né? Então, quer dizer, caramba, 10 anos atrás eu colocava, sei lá, R$100 numa campanha e eu vendia tantas bolachas, né? E agora eu preciso colocar 4 vezes isso. Veja, o que acontece é que essas plataformas, elas perceberam o seguinte, espera aí, essa margem é minha. Essa margem é minha. Por que eu tô vendo tal empresa vender 1 tonelada de bolacha gastando R$100 comigo? Vamos fazer o seguinte, vamos subir para 150?
olha lá o que aconteceu, baixou um pouquinho. Mas se eu for para 200... Bom, o resumo da história é o seguinte. Fundamentalmente hoje, e especialmente depois que aconteceu de 2020 para cá, a conexão é de tal forma dependente disso, que a plataforma ela media de tal maneira que é o seguinte... Ninguém, por razões óbvias, isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo. É óbvio que eu não vou pegar o carro para procurar uma loja. Sim. Então isso é 100% mediado. Agora, se é 100% mediado, a plataforma ela tem a capacidade de falar o seguinte, no limite eu posso cobrar até o momento em que eu não sufoque. Sim. Mas o fato é que se a pessoa não estiver lá, e isso vale para produtores de conteúdo, para pequenos comércios, para prestadores de serviço, name it, sabe, liste o que você quiser. E é por isso que, por exemplo, há 10 anos atrás, muitas pessoas achavam muito estranha a noção de fazer selfie. Achavam muito estranha. Hoje, vira um pré-requisito, sei lá, 20 anos atrás, o que as pessoas começaram a falar? Puxa, é importante para a pessoa ter uma ascensão profissional, ela ter uma certa oratória, né? E hoje ela tem que ter um podcast, ela tem que gravar vídeo, ela tem que fazer stories, ela tem que... Sim. Senão, o que acontece? Ela não entregou insumo chamado de conteúdo para que gere o mínimo de engajamento e audiência, senão, fundamentalmente, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. E a plataforma, ela conseguiu trazer para ela não só essa influência, mas a capacidade de margem. Então, por isso que eu tô falando, por exemplo, por que muitas pessoas começaram a perceber ao longo do tempo, caramba, eu tô colocando uma grana, não tô vendo o ponteiro mexer na outra ponta. Sim. Porque a plataforma sabe, ela fala o seguinte, amigo, ou você coloca muito mais dinheiro, ou você tem que gerar mais barulho de outras formas, traduzindo. Aquela brincadeira que nós fazíamos algum tempo atrás, né? Pô, qual momento será que eu vou ter que fazer dancinha? Então, ele tá bem próximo. Já é, né? Já é o momento, né? Por isso que um conteúdo como esse aqui é quase um conteúdo de resistência. Então, cara, você vai só lidar com a resistência mesmo, né? Como é que nós estamos aí de tempo, cara? Você tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha. Você tá tranquilo? Estamos chegando aqui no... Não, eu tô ferrado. Tá? Você tá ferrado? Ferrado. Então vamos partir pros finalmente aqui. Já que eu sei que quanto tempo leva até o aeroporto? Não, é aqui do lado, 7 minutos, 8 minutos. É o que eu tenho. É o que você tem. Então vamos pros finalmente. Olá. Meu caro, teu livro tá pronto? Já lançou? Eu lancei em 2019 e agora eu tô fazendo um livro falando sobre todas essas inquietudes aí relacionadas a IA e provocações acerca do tema. Vai sair em breve. Tá bom. Como é que a gente te encontra aí? Vamos lá. @ Com sobrenome como esse não é difícil, né? Digitando Arthur Igreja. O Arthur tem H? Com TH, tá. Instagram e LinkedIn principalmente. Sim. No TikTok não me ambientei e consigo dormir bem com isso, então sim. Principalmente no Instagram e no LinkedIn. Tá bom, meu caro. Dá pra gente continuar esse papo aqui, você vai voltar mais vezes. Bem-vindo ao Leadercast. Um grande abraço de ver aqui. Super obrigado. Vamos pegar esse avião. Vamos pegar esse avião. Valeu.